Sensores monitoram todo o fluxo em tempo real. Hoje, o Mar do Sul da China é a região mais disputada. Como todos sabem, a China tentou expandir sua influência sobre o Mar do Sul da China. Agora, parece que os países do Sudeste Asiático estão começando a revidar de verdade. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Vocês provavelmente já sabem que a China construiu ilhas artificiais nos recifes do Mar do Sul da China e afirma que toda a área lhe pertence. Dá até vontade de dar um soco neles. Como a China reivindica todo o Mar do Sul da China como seu, os países vizinhos dessa região passaram a se sentir ameaçados em termos de segurança. Por causa disso, parece que Vietnã e Filipinas estão liderando a reação, segundo o relatório do Center for Strategic and International Studies. O Vietnã planeja construir ilhas artificiais em recifes no Mar do Sul da China este ano, em resposta às construções semelhantes feitas pela China. Afirmam que o projeto de recuperação de terras iniciado em 2021 cresceu bastante. O Vietnã constrói ilhas artificiais nas 21 ilhas e recifes ocupados. Há 4 anos, esses locais tinham só pequenos postos de guarda ou bunkers. As obras iniciaram em 2021 e, em junho de 2024, o Vietnã já atingiu metade da área construída pela China. Em março de 2025, o Vietnã terá ilhas artificiais com 70% da área das criadas pela China. Eles estão aumentando o número de ilhas artificiais em uma velocidade impressionante. Com esse ritmo, espera-se que no próximo ano eles tenham ilhas artificiais como as da China. O Vietnã continua investindo nisso e construiu recentemente 8 novas estruturas, além de instalar infraestruturas e contêineres para munição em suas ilhas artificiais. Também foram observados edifícios como alojamentos militares. Em algumas áreas, eles até ampliaram as pistas de pouso para cerca de 3.000 metros, tornando possível a decolagem e aterrissagem de grandes aviões de transporte e aeronaves de reconhecimento, aumentando ainda mais o tamanho das ilhas. O Vietnã expandiu as ilhas também por causa das Filipinas. Recentemente, os conflitos entre Filipinas e China aumentaram. Como todos sabem, as Filipinas e a China têm tido confrontos entre seus navios da guarda costeira e navios de guerra, e é de conhecimento geral que 2 navios da guarda costeira chinesa foram gravemente danificados nesses conflitos. As Filipinas seguem provocando a China, levando o país a focar sua atenção nelas. Nesse período, o Vietnã expandiu suas ilhas artificiais. A China poderia ter impedido, mas não conseguiu por estar focada nas Filipinas. Também precisamos observar atentamente os movimentos das Filipinas. Na verdade, até pouco tempo atrás, as Filipinas seguiam uma linha pró-China. Mas, com a saída do presidente Duterte e a posse do presidente Marcos, a linha diplomática das Filipinas mudou completamente, em 180 graus. Eles começaram a adotar uma postura fortemente pró-Estados Unidos da América e passaram a demonstrar hostilidade em relação à China. E continuaram a tomar medidas que irritavam a China. Recentemente, as Filipinas têm fortalecido sua linha de contenção contra a China ao cooperar com países ocidentais, como os Estados Unidos, Austrália e França. Recentemente, Filipinas e Austrália assinaram um acordo para fortalecer a cooperação em defesa entre os 2 países. Na declaração conjunta, eles demonstraram preocupação e criticaram as ações perigosas e coercitivas da China. Além disso, muitos países hoje têm acordos de defesa com as Filipinas. Atualmente, os Estados Unidos, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Alemanha, Reino Unido, França e Índia têm acordos de defesa com as Filipinas. Objetivamente falando, como o poder nacional das Filipinas é fraco, o país assinou acordos de defesa com vários países e está respondendo em conjunto para reduzir a diferença de poder em relação à China. O que chama mais atenção é que as Filipinas também se uniram à Índia, que é um adversário muito desconfortável para a China. Recentemente, o modo de paz voltou, mas mesmo assim, para a China, a Índia ainda é um adversário que não pode ser ignorado. As Filipinas firmaram parceria estratégica com a Índia e fizeram exercícios navais conjuntos no Mar do Sul da China. As Filipinas fazem seu maior exercício conjunto no Mar do Sul da China, de 15 a 29 de agosto. É um exercício militar em grande escala, com a participação de cerca de 3.600 soldados. Ao realizar continuamente esses exercícios militares, as Filipinas estão provocando a China. A questão do Mar do Sul da China é basicamente uma birra da China. Em 2013, as Filipinas levaram as reivindicações marítimas da China ao Tribunal Internacional de Arbitragem, que depois deu um veredito importante. O tribunal declarou que a reivindicação chinesa sobre o Mar do Sul da China não tem base legal internacional. A China dizia que 80% do Mar do Sul da China era zona de direitos históricos, mas o tribunal afirmou que o direito marítimo internacional não reconhece esses direitos.
Além disso, o tribunal considerou ilegal a tentativa da China de expandir suas fronteiras marítimas, construindo ilhas artificiais. Segundo o direito marítimo internacional, recifes visíveis só na maré baixa não garantem direitos territoriais, mas a China ampliou essas formações e afirmou serem ilhas. O tribunal também considerou ilegal a China impedir a pesca tradicional dos filipinos. Impedir o acesso dos pescadores filipinos ao Recife Scarborough foi visto como clara violação do direito internacional. Ou seja, a conclusão do Tribunal Internacional foi clara. Não há base legal para a China reivindicar a maior parte do Mar do Sul da China como seu território. Mas o problema é que a China não reconhece essa decisão de forma alguma. O governo chinês diz que o Mar do Sul da China é historicamente seu e rejeita interferência externa, ignorando a decisão desde sua emissão. A China aumentou ações agressivas, ampliou ilhas artificiais em bases militares e fez demonstrações de força com a guarda costeira. Por isso, a disputa no Mar do Sul da China persiste lamentavelmente até hoje. Na verdade, ao intensificar demais suas ações agressivas, a China acabou levando Filipinas e Vietnã a adotarem posturas ainda mais ofensivas. Atualmente, a China enfrenta um grande problema. Se a China simplesmente deixar as ilhas artificiais do Vietnã de lado, o território marítimo do Vietnã vai se expandir ainda mais. Por outro lado, se tentar mexer nessas ilhas artificiais, como também construiu várias ilhas artificiais, pode acabar sofrendo o mesmo tipo de retaliação no futuro. Além disso, se a China mexer diretamente nas ilhas artificiais, não sabe como o exército vietnamita vai reagir, então a China ficou numa situação em que não pode fazer nada. Com o aumento dos conflitos no Mar do Sul da China, os Estados Unidos parecem ser o país mais satisfeito com a situação. Os Estados Unidos são um ator que nunca pode ser deixado de fora nos conflitos do Mar do Sul da China. Os Estados Unidos da América veem o Mar do Sul da China como estratégico para proteger a ordem internacional, além de uma disputa territorial no Sudeste Asiático. Primeiramente, o Mar do Sul da China é uma rota por onde passa cerca de 30% da logística marítima mundial. Em especial, mais de 70% do transporte de petróleo cru passa por essa região. Se a China controlar esse mar como seu território, terá domínio sobre o comércio internacional. Para os Estados Unidos, isso não é apenas um problema regional, mas sim uma ameaça à segurança diretamente ligada à economia mundial. Por isso, os Estados Unidos da América seguem com operações de liberdade de navegação em resposta às ações da China. Navios ou aviões da Marinha dos Estados Unidos da América entram de propósito em águas ou espaço aéreo reivindicados pela China. A mensagem é clara. Eles estão deixando claro para a China que esta é uma área de águas internacionais e não é uma zona exclusiva de ninguém. A Marinha dos Estados Unidos da América costuma enviar porta-aviões ao Mar do Sul da China e faz destroyers e cruzadores navegarem a menos de 12 milhas das ilhas artificiais chinesas, demonstrando que essas águas são internacionais pelo direito internacional. Além disso, a intervenção dos Estados Unidos também é importante para a defesa dos países aliados. As Filipinas e os Estados Unidos têm uma longa relação de aliança e, de acordo com o Tratado de Defesa Mútua, se as Forças Armadas Filipinas forem atacadas ou houver um ataque equivalente a uma guerra, os Estados Unidos têm a obrigação de intervir automaticamente. Na verdade, sempre que as Filipinas e a China entram em conflito no mar recentemente, os Estados Unidos repetem a mensagem de que estão prontos para defender as Filipinas, pressionando assim a China. Claro, isso também é importante, mas o principal objetivo dos Estados Unidos é conter a influência da China. Os Estados Unidos estão tentando construir uma rede para conter a China por meio da estratégia Indo-Pacífico, envolvendo Coreia, Japão, Austrália, Índia e até países europeus. Proteger a navegação no Mar do Sul da China simboliza que os Estados Unidos ainda lideram as regras internacionais como potência hegemônica. Por causa disso, a China também parece ter chegado a certos limites. Como a China causa problemas em vários lugares, não consegue focar em um só ponto. Hoje, vários países disputam regiões, sendo o principal foco o Estreito de Taiwan. A questão de Taiwan está ligada à legitimidade do Partido Comunista Chinês. Existe sempre uma preocupação de que, se não conseguirem unificar Taiwan, a autoridade do regime de Xi Jinping será abalada. Portanto, a China precisa estar sempre pronta para mobilizar uma grande força militar na situação de Taiwan. Se a China usar demais suas forças militares no Mar do Sul da China, terá menos capacidade de resposta em uma crise real em Taiwan. O principal é a questão econômica. A China já cobriu tudo com seu rápido crescimento, mas agora esse ritmo desacelerou visivelmente. O desemprego entre os jovens e a crise no setor imobiliário estão aumentando o descontentamento interno na China. Provocar conflito militar no Mar do Sul da China e sofrer sanções ou retaliações comerciais é um grande risco. Para a liderança chinesa, essa escolha é insustentável. No final das contas, os riscos internos de crescimento econômico e estabilidade social acabam se tornando algemas que limitam as ações no Mar do Sul da China. Outro ponto interessante é o custo diplomático.
Se a China atacar as ilhas artificiais do Vietnã para bloqueá-las, o que ocorreria? Não seria apenas uma luta contra o Vietnã, mas todos os países do Sudeste Asiático, incluindo as Filipinas, inevitavelmente se inclinariam para o lado dos Estados Unidos. Estados Unidos, Japão, Austrália, Índia e países europeus criam uma rede chamada Estratégia Indo-Pacífico. Quanto mais a China agir de forma precipitada, mais ela acaba caindo no jogo que os Estados Unidos querem. Mas, se ficar parada, o problema é ainda maior. O Vietnã amplia ilhas artificiais. As Filipinas intensificam treinamentos com o Ocidente. E a China, se não agir, vê sua influência diminuir. Se a China agir agressivamente, enfrenta grande peso diplomático, econômico e militar. Se recuar, cresce a pressão dos vizinhos. É uma situação sem saída. No final, a China não pode agir no Mar do Sul da China. A China, enfrentando Taiwan, Índia e a instabilidade econômica dos Estados Unidos da América, não consegue ser tão firme quanto deseja, mas também não pode recuar facilmente. Esse ponto torna a disputa no Mar do Sul da China ainda mais complexa e perigosa. Não é possível prever como tudo vai se desenrolar. O que vocês acham atualmente da disputa da China no Mar do Sul da China? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.